Bem-vindos ao Podcast Show, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares. E bom, esse é o primeiro episódio de uma série aqui do Podcast Show que vai se chamar Cursos Fevale Responde, onde cursos vêm responder diversas dúvidas sobre a área em si e também para explicar a quem estiver interessado sobre a trajetória da graduação, para você que nos acompanha conhecer mais sobre a profissão. E bom, para esse primeiro episódio, quem está aqui conosco é a professora e coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Fevale, a professora Maristela Peixoto. Professora, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Tudo bem? Tudo ótimo. Professora, você vai voltar aqui, nós esperamos, contamos com isso, até porque são diversos assuntos sobre o curso e sobre a profissão, mas nesse primeiro episódio, acho bacana que a gente se situe e que você explique para quem está nos acompanhando o que é a enfermagem, o que faz o profissional de enfermagem e principalmente já para a gente se direcionar sobre as diferenças com as outras especialidades que se confundem com o profissional de enfermagem. A medicina em si, o técnico de enfermagem, até a farmacologia também pode se confundir, não é? Verdade. Bom, então, trazendo assim um pouco o que é enfermagem, né? A enfermagem é uma terminologia muito ampla. A enfermagem em si, ela tem uma equipe, que ela é composta pelo enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? Há muito tempo existia o auxiliar de enfermagem e até antes, existíamos o atendente de enfermagem, né? A enfermagem, ela tem como princípio base o cuidado. Diante do cuidado, a enfermagem no Brasil, ela é praticamente que mais de 80% realizada por mulheres, que tem uma coisa muito vinculada ao ato de materno, né? O ato de cuidado da mãe, aquele cuidado que quando a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E a enfermagem tem muito disso, do cuidado. Mas a enfermagem, ela não é só, como eu costumo dizer, fazer o curativo. Ela é muito maior do que isso, né? Então, nós temos hoje, classificando, técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é um profissional que tem um nível médio, né? Então, ensino médio, né? Ensino técnico médio. Ele desempenha mais funções técnicas assistenciais, por exemplo, aplicação de vacina, aplicação de injeções, curativos, administra os medicamentos, o banho, o cuidado, oferta de alimentos, né, para aquele indivíduo, tanto ele a nível hospitalar, quanto até a nível domiciliar. Até como vem o nome, não é, professora? Técnico de técnica de prática. De prática, isso. Isso é muito do nosso Brasil, porque lá fora, tipo na Europa, lá não tem esse profissional. Lá o enfermeiro graduado de nível superior é que executa isso, tá? Aqui no Brasil nós temos, então, o técnico de enfermagem. Esse profissional é fundamental para o nosso cuidado à saúde, né? Não tem como nós fazermos um cuidado à saúde do indivíduo dentro seja numa instituição hospitalar ou numa instituição de atenção básica, sem ter um técnico de enfermagem. E nós temos o enfermeiro, que vem ao encontro do nosso curso, né? O nosso curso é um curso de enfermagem nível superior para capacitar e dar, né, o direito de bacharel em enfermagem. O que é o enfermeiro? Então, o enfermeiro é o profissional que faz uma graduação e que tem, além das obrigações de assistência, de também todas essas que o técnico faz, além disso, coordenar, trabalhar com educação em saúde, desenvolver outras atividades. Ensino social faz parte da graduação? Eu digo dessa questão de políticas públicas relacionadas à saúde. Isso, nós somos, o nosso curso, ele trabalha inclusive com disciplinas específicas e tanto teóricas quanto práticas, voltada às políticas públicas de saúde, né? Então, a gente tem saúde coletiva como disciplina teórica e saúde coletiva no contexto da enfermagem também como uma disciplina teórica. E ao longo da graduação, o nosso aluno ele passa por estágios de atenção básica mais voltado
eu vou usar uma terminologia que eu não gosto, mas que 90% da população chama, né? O postinho de saúde, né? Mas não é uma unidade de saúde, então pode ser uma unidade de saúde da família, uma unidade básica de saúde, que é uma instituição de saúde, né? Então, mesmo que ela seja vinculada a uma prefeitura ou não, ela é uma instituição de saúde. Então, nós trabalhamos muito. E dentro da linha hospitalar, também com as políticas públicas, né? Porque as políticas públicas de saúde, elas são muitas. Então, assim, nós ficaríamos aqui dias falando sobre políticas públicas, né? E é importante que a nossa sociedade entenda o que é política pública. Lembrando que quando se fala em política pública, a gente não está falando de nenhum tipo de política partidária. E sim de uma política que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Entendo, qualidade de vida e os direitos Os humanos, direitos, entra os direitos. o acesso à saúde é um ponto primordial, não é? É, como já diz, né, a Constituição Federal, né, no seu artigo 190, que fala, né, que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Claro que Estado não é o Estado como a gente chama de Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o Estado é coisa maior, né, que seria todos os envolvidos. E a sociedade, e como um contexto, né, tanto a comunidade precisa entender o que é seu direito à saúde. Mas é muito importante também, quando a gente fala em saúde pública, lembrar que todos nós somos corresponsáveis pela nossa saúde também, né? Então, às vezes, a gente se esquece, a gente acaba, por uma série de coisas, jogando essa responsabilidade de saúde para o poder público. Mas eu faço o meu papel? A minha pergunta é, eu faço o meu papel quanto indivíduo? Né? Porque, por exemplo, se eu jogo um papel no chão, o meu coleguinha joga um papel no chão e assim sucessivamente, no dia de chuva, talvez vai obstruir, né, o bueiro. Aumenta a chance de termos alguns insetos, alguns bichinhos, né, o próprio rato, por exemplo, e aí a gente vai ter o quê? Um problema de saúde. Até tem um exemplo bacana, recente, que é do município de Campo Bom. A Prefeitura de Campo Bom divulgou um dado sobre faltas em consultas em unidades básicas de saúde e unidade da família também. Isso. Pelo que eu lembro, algo como 3.000 faltas não avisadas. Isso, exatamente. Isso faz parte da responsabilidade que nós temos como sociedade também, não é? Exatamente. E isso que tu traz é muito importante. Porque as pessoas acham que é simples. Eu não vou no médico, eu não preciso avisar. Se você faz isso no serviço privado, no seu convênio, né, você pode ser cobrado, correto? Quando você faz isso no sistema público de saúde, você ainda se dá o direito, né, como cidadão, de reclamar desse momento. Mas você não foi na consulta. Ah, mas por que não botaram outra pessoa? Sim, mas eu vou ligar, teu horário é às 16. Até 16 tu não chegou, eu não posso ligar para o seu João que mora a 10 quadras ou está trabalhando para ele vir fazer aquela consulta. E vou dizer para vocês, isso que tu está trazendo é muito importante, porque o valor é absurdo. Gera um custo, mesma forma e quem como paga se fosse esse custo particular. somos nós, tu entende? Só para dizer uma coisa para vocês, assim, tem especialidades dentro do Sistema Único de Saúde, né, médicos profissionais, que o custo hora dele é muito alto, é muito maior do que se fosse na rede privada, se a gente for considerar. Então, se o profissional sai, né, vai atuar lá na unidade de saúde, ele vai fazer 10 atendimentos e ele vai receber no final do mês por aqueles 10 atendimentos. Porém, se só vierem 5, ele vai continuar recebendo pelos aqueles 10, porque, afinal de contas, ele veio até ali. Não é isso? Eu não consigo colocar 5 pessoas naquele momento ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer. E é, sim, responsabilidade. E por que eu considero como uma responsabilidade e afeta todos? Porque se eu não vou, eu não tenho compromisso com a minha saúde, eu estou te dando o teu direito de ter acesso à saúde. E a população não entende isso. Com certeza, professora, essa é uma pauta à parte, mas ao mesmo tempo contribui para aquela nossa primeira questão, que é o que faz o profissional de enfermagem, porque entra justamente nessa educação da sociedade sobre a saúde pública em si. Mas agora voltando àquele ponto. Isso, ao curso. Mas assim, é bom que a gente entrou no ambiente da saúde, até para a gente entender
quando eu quero ser atendido, é importante que eu saiba a diferença de um profissional para o outro, do técnico, da enfermagem, do médico. Eu preciso ter esse conhecimento? É importante, Vinícius, é importante tu ter esse conhecimento, sim, tá? É diferenciar os profissionais, até que é uma forma, né, de valorização. Hoje se fala muito na valorização da enfermagem, né? Se briga porque nós não temos piso, não temos uma carga horária, carga de trabalho pré-definida, então temos uma falta de valorização da sociedade. Então, quem são esses atores envolvidos? O médico, ele vai te fazer uma prescrição medicamentosa ou uma prescrição de um determinado exame ou até mesmo de um longo tratamento. Quem vai executar? É o enfermeiro, a enfermagem, ou seja, o técnico e com supervisão do enfermeiro. Uma coisa que é muito importante que eu vejo que a sociedade não entende. Nós, enfermeiros, somos capacitados, por exemplo, para fazer consulta e prescrever determinados medicamentos. Bacana, interessante. A gente é capacitado para fazer pré-natal e é capacitado para acompanhar toda a gestante, a criança. Então, isso é parte do enfermeiro. É isso que nós aqui da universidade ensinamos, não só gestante e criança, né? Mas é isso que a gente tenta colocar e ensina para os nossos alunos. É importante que a população saiba disso também para auxiliar na valorização da profissão. Muitas vezes a gente vê uma população até comentários, eu fui na unidade de saúde, quem fez meu pré-natal foi o enfermeiro. E eu vou te dizer, eu posso garantir, muitas vezes o pré-natal feito pelo enfermeiro, porque tem esse papel de educação em saúde, ele acaba sendo melhor desenvolvido do que muitas vezes quando tem um profissional que trabalha muito mais só com aquela coisa pontual, né? Só com o caso lá, é essa medicação e pronto. Mas para que eu preciso tomar esse medicamento? Em que horário eu preciso tomar esse medicamento? O que eu tenho que fazer além de tomar esse medicamento? Né? Então, é todo um processo que a gente, enfermeiro, tem capacidade. E aqui na universidade, a gente faz e proporciona aos alunos da enfermagem a ter essa autonomia. O enfermeiro tem muita autonomia. Né? E a maior autonomia é de cuidar da saúde. E o nosso maior bem que nós temos se chama saúde. Esse é um ponto que se traz na graduação, então, professora. Essa autonomia e essa valorização e responsabilidade do enfermeiro, até para a gente não cair naquele clichê de que o aluno fez enfermagem porque não conseguiu a medicina, não é? Exatamente. Essa é aquela coisa, até a gente dentro dos nossos pares, como eu digo assim, dentro da própria família, né? Existe uma confusão quem é o enfermeiro e muitas vezes a gente tem aquela história, está fazendo enfermagem porque não conseguiu medicina ou porque é meio médico. Não existe isso, tá? Todos nós somos importantes nesse cuidado. O médico é fundamental, o enfermeiro é fundamental, o técnico de enfermagem é fundamental. Todos. A senhora da higienização do hospital, da unidade básica de saúde, é fundamental também nesse processo. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu papel dentro do cuidado, tá? Desde o primeiro semestre, o nosso aluno já começa a vivenciar essa autonomia que ele vai ter lá no final, quando ele estiver na formatura. Então, ele é provocado a construir essa autonomia. E isso é muito importante para a enfermagem. Então, assim, o nosso curso ele tem mais de 4.000 horas. E é um curso que tem 10 semestres, né? Então, é um curso de 5 anos. O aluno ele vivencia por pelo menos 10 locais, né? 10 campos de práticas diferentes. Então, ele começa aprendendo ao banho, e o cuidado básico, né? Um primeiro cuidado básico. E ele sai habilitado para cuidar do indivíduo do zero até a sua morte. É bacana que tu já citaste, professora, sobre a trajetória do estudante no curso de enfermagem da Universidade Fevale. Até para quem for nos acompanhar e para quem não iniciou o curso, que está na dúvida, né? Qual especialidade da área da saúde quer cursar. Então, o curso de enfermagem tem disso. Tem a parte inicial, com as primeiras práticas
mais simples, digamos assim, mas também vai para a prática, de fato, em um posto de saúde, algo mais difícil, algo que vai exigir mais do estudante? Sim, ele inicia, a primeira prática dele é hospitalar, de baixa complexidade. Então, o que é isso? É um cuidado mais, diríamos assim, um cuidado de banho, de administração de medicamento, verificações de sinais, nesse sentido. E aí automaticamente ele vai passando, sai da baixa, vai para a média complexidade, ele já tem um outro tipo de paciente, né? Vai para alta complexidade, que são pacientes críticos de UTI. Dali ele vem para um cuidado específico para a saúde da criança, específico para a saúde da mulher, vem para as unidades básicas de saúde, sejam estratégias de saúde da família, seja unidade básica. O aluno sai do campus, ele sai do Sim, campus ele vivencia. E vai para a unidade de Porém, saúde. a gente tem que lembrar, e eu acho que isso é bem importante, que a universidade, ela tem ferramentas muito importantes para que a gente possa fazer prática durante a aula. Nós temos o laboratório, nós temos vários simuladores, né, para fazer uma situação realística. Então, o nosso aluno, ele não sai daqui e vai para o hospital para treinar aquele cuidado. Não, antes dele ir para o hospital, ele tem práticas, né, dentro do quadro de teorias e práticas, para que ele possa fazer. A gente tem um simulador que, inclusive, chora, né? Então, o que ele faz? E que a gente simula várias situações, para que o aluno entenda nesse simulador, para que ele possa colocar em prática depois. Até porque o paciente, ele vai chorar, ele vai gritar. Sim, ele vai, né? Então, assim, a gente sempre diz, né, não, independente da idade. Não querendo assustar quem for fazer o Não, curso, longe disso. mas é uma realidade. Mas é uma realidade, claro, ser são humano. sentimentos, né? São dores. Imagina, eu não posso classificar a tua dor como eu classifico a minha. E isso é muito importante, né? E eu tenho que respeitar. Também eu acho que isso é muito importante, que a gente precisa entender. Respeitar a individualidade de cada um. E isso dentro do curso também a gente acaba trazendo essas ferramentas, né, para o nosso aluno. Tanto de autonomia e de respeito aos indivíduos. Porque isso é uma outra coisa de saúde, que é longo, depois em um outro momento a gente pode estar falando, que é essa questão do respeito, né? Respeitar. Então, isso é fundamental dentro do nosso processo de trabalho. Bacana. Professora, acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos bem legais, tanto para quem está fazendo o curso, para quem é de fora do curso e para quem pensa em fazer o curso. Isso. Virão outras oportunidades, mas agora eu agradeço a sua participação. Para quem nos acompanha, nós conversamos com a professora e coordenadora do curso de enfermagem aqui da Universidade Fevale, Maristela Peixoto. Professora, obrigado pela participação. Eu que agradeço e espero todos no curso de enfermagem. E para você que ficou até aqui, o Podcast On volta já. Olá, o Podcast On está de volta. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E agora nós estamos com a aluna de enfermagem, Larissa Gomes. Bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. Então me conta o que te incentivou a cursar enfermagem. Eu acredito que seja a percepção, assim, do futuro, da vida da gente, que as pessoas, elas infelizmente adoecem, né? Precisa de profissionais, e eu já me via na área desde criança, essa questão, assim, do cuidado, eu acho muito bacana, muito legal, eu me vejo, assim, cuidando de pessoas, auxiliando, eu acho que por isso, assim, eu me encantei pela profissão. E tu já sabia como era o curso de enfermagem? Antes de começar, teve alguma coisa que te surpreendeu na área? Eu sou formada, né? Eu sou técnica de enfermagem há 4 anos. E eu já trabalhava na área, então, assim, eu sabia que eu podia mais, que como profissional, né? Mais do que só o cuidar. Eu acho que a gente tem que enxergar o paciente como um todo, né? Como um ser humano, como uma pessoa. E como enfermeira, eu acredito que eu consigo ter essa visão melhor, assim, da pessoa num todo e programar um cuidado especializado para ela, atendendo todas as necessidades dela como um indivíduo no geral, assim. E qual foi a área que tu atuou na enfermagem? Na unidade de terapia intensiva. Como era a tua rotina? Eu peguei toda a época do Covid, eu peguei toda a pandemia, então foram vivências, assim, únicas.
Eu tinha me formado há pouco tempo, e eu acho que a bagagem que eu trago da pandemia é muito grande, porque eu vivi nesses 2 anos o que muito profissional não viveu em vários anos. Então, eu me vejo assim como uma experiência a mais, né, que essa pandemia nos trouxe. E teve alguma diferença no teu trabalho durante ou pós-pandemia? Teve alguma mudança drástica na rotina? A rotina, digamos que duplicou, né, os atendimentos, e não digo só também na parte técnica, né, no nosso cuidado, mas também o nosso psicológico, assim, eu acho que a gente teve que trabalhar muito mais nisso. O profissional da área da saúde em geral, ele já tem uma bagagem psicológica devido a todo o contexto que a gente tem, né, que a gente trabalha com pessoas, né. Então, durante a pandemia, isso ficou ainda mais aflorado, eu acredito que em todo mundo. E se tu pudesse dar um recado para quem tá começando, porque tu já tá na finaleira do curso, né? Se tu pudesse dar um recado para quem tá começando enfermagem agora, qual seria? Aproveitar os ensinamentos, aproveitar, os professores são maravilhosos. A gente fala assim, não só na questão técnica dos professores, né, mas eles são humanos, e isso nos traz de como profissionais, de como a gente quer ser no futuro, profissionais que a gente pode se espelhar. As vivências no hospital, aproveitar cada minuto junto com o professor, tirar as dúvidas, sugar mesmo assim a energia do professor, né, mas para aprender. E eu vejo que os pacientes, eles têm uma grande receptividade com os acadêmicos de enfermagem da Fevale. Eles gostam de ser atendidos pela gente. Assim, a gente chega no hospital, eles já fazem perguntas, já chamam a professora, esse contato, assim, eles gostam que a gente esteja lá. Ai, coisa boa, né? Muito bom saber que os pacientes também têm um carinho, né, pelos estudantes. Então, eu queria agradecer a participação da acadêmica de enfermagem Larissa Gomes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E por aqui nós encerramos mais um episódio do Podcast On. Lembrando que o Podcast On é uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica desse episódio foi de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a orientação do professor Marcos Santuário e a produção de eu, Júlia Klein, Vinícius Soares e Jackson Batista. Para saber mais sobre o curso de enfermagem, acesse www.fevale.br/graduacão/enfermagem. Até a próxima!